No longa, voltamos a visitar o icônico mundo de Oz, para conhecer a origem da relação de Glinda e de Elphaba, que eram grandes amigas e vieram a se tornar rivais. E essa vai ser uma jornada recheada de referências ao Mágico de Oz, filme clássico dos anos 30, muita música e fortes emoções. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir com um pouco de atraso Wicked Parte 1. It's the wizard who should be afraid of me. É quase que inegável dizer que Wicked é um fenômeno cultural. Nasceu como um livro que buscava preencher lacunas do clássico O Mágico de Oz, logo foi adaptado para o teatro em uma peça musical que levou multidões de pessoas. E agora há pouco, em 2024, chega aos cinemas, sendo o musical adaptado da Broadway de maior sucesso nas bilheterias, além de arrematar uma série de indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Mas então bora lá falar do que de fato interessa, o filme propriamente dito. E eu já adianto para vocês, não achei uma obra-prima incrível, excelente, maravilhoso, mas até que gostei. Existem uns elementos ali muito interessantes, mas também algumas coisas que me desagradam. A direção do projeto é de Jon M. Chu, que provavelmente vocês conhecem por Podres Ricos. Uma comédia bem competente que demonstrou o talento desse diretor pro mundo. Então eu fiquei bem curioso em vê-lo aqui lidando com uma produção de um escopo muito grande, com um orçamento de 160 milhões, e também lidando com propriedades intelectuais um tanto sensíveis. Afinal, o fandom de Wicked é um tanto extremo. Se você fala mal, se você aponta um defeito que você encontrou no filme ou no musical, você é trucidado. Se você diz que não gosta, então, meu Deus. Então imagina o pepino que é adaptar essa história para os cinemas. É uma responsabilidade, existe uma pressão muito grande em cima dele. E dado todo esse contexto, eu realmente acho que a direção encontra um caminho interessante, abraçando de fato uma fantasia, incorporando elementos um tanto quanto teatrais à sua narrativa. É um filme extremamente cinematográfico, isso eu não nego, mas também em vários momentos eu sinto ele dando um pé atrás e se ancorando na estrutura do teatro. Seja pela forma com que os musicais vão ser filmados de maneira um pouco mais sóbria, com uma câmera aberta registrando o ambiente como um todo, seja também pela própria entrega do texto. É um filme bem verborrágico, digamos assim. Isso não é necessariamente ruim. Eu, inclusive, gosto do texto do filme, que é bem combativo, é bem direto nos seus temas, sem necessariamente tratá-los com uma obviedade. Mas antes de falar do roteiro, dos temas que esse filme vai vir a trabalhar, eu quero voltar ao Jon M. Chu e falar um pouco de como a direção integra os demais departamentos do filme. E o primeiro deles é o design de produção, a direção de arte, que tem aqui uma certa ambição. São cenários grandiosos, construídos de forma prática, todos os objetos de cena, ou a maioria deles, também foi construído, existe um prop real ali. Isso é muito perceptível na interação dos personagens do elenco com todo esse universo. No entanto, a forma com que ele registra principalmente esses cenários grandiosos, tira um pouco de força desse aspecto mais tátil que ele quer imprimir. Na interação dos atores está lá, está bem evidente, mas a fotografia não realça esse aspecto. Muito pelo contrário, plastifica toda essa textura e torna tudo artificial. Por exemplo, o marketing fez todo um trabalho de divulgação em cima da construção do trem de 20 toneladas e na plantação de não sei quantas flores, de não sei quantas
tulipas. E quando isso é registrado pela câmera no filme, parece CGI, parece fake. Essa textura que a direção de arte tanto buscou alcançar, essa realidade, não aparece na tela. Inclusive, é uma fotografia que aposta numa dessaturação. Cara, existe pouquíssima relação de contraste nesse filme. Até mesmo o verde e o rosa parecem harmônicos e não uma dualidade que o filme tenta emplacar. E com essa perda de cor, de saturação, eu realmente acho que o filme perde também em magia, no abraço à fantasia que o diretor, em sua proposta inicial, tanto parecia incentivar. E a própria abordagem das interpretações denotam isso. A personagem, por exemplo, da Ariana Grande, a Glinda ou Galinda, cara, é muito boa. Ela tem uma inocência quase que caricatural, ela parece uma criança descobrindo o mundo, ela é muito bobinha, ingênua. Inclusive, essa é uma característica que aparece em outras personagens da Ariana Grande, como por exemplo a Cat em Brilhante Victoria, aquela série da Nickelodeon. E a justaposição dessa bobeirada, digamos assim, dessa leveza, com a carga dramática e o peso que a personagem da Cynthia Erivo carrega, interpretando a Elphaba, é muito legal. É total abraçar a fantasia, é total mesclar universos muito diferentes. Mas visualmente não é isso que a direção entrega. O contraste tá na personalidade delas, o contraste tá no debate do filme, mas não tá nas imagens. E a partir disso a gente pode discorrer sobre o tema do filme, que, como eu disse lá no começo, evoca uma certa transgressão. E eu vou relacionar isso às sequências musicais e às músicas do filme. Essa é uma história muito clássica, mas ao mesmo tempo contestadora. Existem várias alusões, várias metáforas daquele mundo para o nosso. Para discutir, por exemplo, discriminação, racismo, preconceito e uma desilusão com um sistema que promete muito, que vende um sonho que nunca poderá ser alcançado. Cara, eu não esperava encontrar isso nessa história. Quando eu fui assistir Wicked, esperava uma discussão ali, talvez, sobre essa rixa, sobre essa inimizade que surgiu entre as duas protagonistas, mas não que seria de forma tão complexa, de forma tão intensa ou tão relacionável com o mundo que nós temos hoje. É um filme bem frontal em suas discussões. O personagem, por exemplo, do Jeff Goldblum é importantíssimo nesse sentido. Ele está por trás de toda a construção do sonho e também está por trás de toda a destruição dele. Assim como a personagem da Michelle Yeoh, ela que está ali sempre vendendo, fomentando a esperança. Mas cara, o sistema não vai deixar que esse sonho se concretize. Muito pelo contrário, vai usar daqueles que sonham para se fortalecer, para oprimir mais. Esse é o sistema. E realmente me entristece um filme tão contestador desse em seu tema, em seu texto, não ousar mais em outros aspectos. Eu falei aqui da direção de arte, da fotografia, de como parece não ter havido um acordo entre esses departamentos, mas existe algo que me chama ainda mais atenção: a falta de imaginação para as cenas musicais. Eu sei que pode ter havido essa tentativa de emular o teatro, uma câmera mais aberta registrando os movimentos dos atores no cenário, mas dá para brincar mais, você tá no cinema. Dá para passear pelos mundos, dá para pegar essa coisa mais teatralizada para uma música que pede mais isso, dá para brincar com outra música que se afasta mais disso. Você não precisa estar sempre no arroz com feijão, dá para entregar um caviar. E esse diretor é bom para criar esses momentos. Podres Ricos, que eu já citei anteriormente, é um filme que faz isso e faz isso muito bem. Mas aqui não, aqui ele parece fugir disso.
É uma câmera geral ou uma câmera na steady acompanhando a protagonista ou as protagonistas daquela respectiva cena, e uma coreografia muito, mas muito pobre. E sim, eu tô falando isso. Em Wicked, um grandioso filme de 160 milhões de dólares, nós temos coreografias pobres. É o básico do cinema musical. E você pode até pegar produções recentes de orçamento extremamente limitado, mas que também operam dentro dessa fantasia, e ver o quanto Wicked se toliu. E aí eu cito, por exemplo, o Matilda, o musical, que também é baseado em uma peça. Olha como esse filme tem sequências muito mais inventivas em suas coreografias. É saber usar a música, é saber usar o clima da música para ditar como tudo vai se dar na cena. E aqui eu sinto que a direção estava muito apegada ao teatro. Gente, esquece, é outra mídia, é uma adaptação. É preciso adaptar para o que funciona melhor na tela, diante da câmera. Porém, eu não quero me estender mais do que isso e eu já vou para as minhas considerações finais. Wicked Parte 1 é um filme competente, com algumas grandes valências, principalmente na sua discussão e até na sua ambição. Mas eu não acho que existe um diálogo, um intercâmbio dos departamentos fílmicos. A fotografia parece não ter conversado com a direção de arte, o elenco tá num tom acima do que a fotografia parece tentar vender nesse suposto realismo que ela passa, nessa dessaturação. Então é um filme um tanto quanto inconstante. As coreografias também são um tanto pobres, mais do mesmo, é o arroz com feijão, dentro de um universo fantástico e de infinitas possibilidades, o que me entristece. E as músicas também são sensacionais, são incríveis. Aquela então da Elphaba sobre a gravidade, sobre desafiar os limites, é de tocar o coração. Mas é uma sequência feia pra caramba, isso é triste. E então é isso, esse foi o meu comentário sobre Wicked, que tá aí indicado ao Oscar, vai ser muito debatido nos próximos dias, vai ser muito comentado, inclusive porque eu acho que vai levar alguns prêmios. O de melhor filme não, mas alguns outros é bem provável. E agora, em 2025, a gente ainda vai ter a parte 2 dessa história e também vai rolar crítica aqui no canal. Então, se você quer ficar por dentro da minha crítica da parte 2 e de todas as novidades, os trailers que saírem, por exemplo, eu vou postar short avisando, comentando, dando minhas primeiras impressões. Então me segue, curte esse vídeo também e compartilha nas suas redes sociais, além de deixar um comentário com um feedback. Tudo isso é muito importante para o canal crescer e eu conto com vocês. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou! E fui!